A República de Platão, parte 4. Sócrates. Então, Adimanto, se reconheces que tenho eu razão, posso concluir que concordas também a respeito daquilo que há muito procuramos? Adimanto, tua conclusão é perfeita. Sócrates, adiemos então a discussão a respeito do que é lícito dizer sobre os homens, até que tenhamos concluído que é a justiça, se é útil a quem a pratica, quer este pareça justo, quer não. Adimanto, concordo plenamente. Sócrates, já falamos muito a respeito dos discursos. Falemos agora do estilo, e então teremos analisado completamente tanto os temas quanto as formas. Adimanto, não entendo o que queres dizer. Sócrates, contudo, é necessário que entendas. Explicarei de forma diferente. Tudo o que dizem os poetas, os prosadores, não se refere a acontecimentos passados, presentes ou futuros. Adimanto, não poderia ser diferente. Sócrates, e para isso não se servem de simples narrativa, por intermédio da imitação ou por meio de ambas? Adimanto, ainda preciso entender com mais clareza. Sócrates, parece que sou um mestre confuso e obscuro. Sendo assim, tal qual aqueles que são incapazes de se explicar claramente, tentarei demonstrar o que quero dizer, não em seu conjunto, mas por pares. Sabes, Adimanto, o começo da Ilíada, quando o poeta relata que Crises pediu a Agamenon que lhe devolvesse a filha, mas este lhe foi hostil, e aquele, não tendo conseguido seu objetivo, invocou a divindade contra os aqueus? Adimanto, sei. Sócrates, então, sabes que até este ponto da epopeia é o próprio poeta que fala, e ele não tenta fazer-nos crer que aquelas palavras fossem ditas por outra pessoa. Porém, em seguida, fala como Crises fosse ele mesmo e tenta fazer com que suponhamos que não é Homero que fala, mas o sacerdote, que é um ancião sacerdote de apoio, e quase todo o restante da narrativa foi feita do mesmo modo, a respeito dos acontecimentos em Troia, em Ítaca e os sofrimentos em toda a Odisseia. Adimanto, com certeza. Sócrates, existe então a narrativa, seja quando se refere aos discursos de ambas as partes, seja quando se trata do intervalo entre eles. Adimanto, e como poderia ser diferente? Sócrates, mas quando ele faz um discurso, como se tratasse de outra pessoa, não dizemos que aproxima o máximo possível seu estilo àquela da pessoa que fala? Adimanto, sim, dizemos. Sócrates, aproximar-se de alguém na voz e na aparência não significa imitar aquela pessoa com quem queremos nos assemelhar? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, portanto, a impressão de que tanto este quanto os outros poetas realizam sua narrativa por intermédio da imitação. Adimanto, exatamente. Sócrates, contudo, se o poeta jamais se ocultasse, seus versos e suas narrativas seriam criados sem imitações. Não me digas, de novo, que não entendes. Explico-te como isso poderia acontecer. Se Homero, após ter dito que Crises trouxe o resgate da filha como suplicante dos aqueus, principalmente dos reis, em seguida falasse, não como se fosse o próprio Crises, mas ainda como Homero, não se trataria de imitação, porém de mera narrativa. Seria aproximadamente desta maneira. Exprimo-me sem metro, porque não sou poeta. O sacerdote chegou e pediu aos deuses que permitissem aos gregos conquistar Troia e regressar são e salvos, mas que libertassem sua filha mediante resgate por temor aos deuses. Ouvindo estas palavras, os outros concordaram. Contudo, Agamenon, irado, ordenou-lhe que se retirasse e não voltasse, sob pena de nada lhe valer sua condição de sacerdote. Antes que sua filha lhe fosse devolvida, ela haveria de envelhecer em Argos, junto com ele.
e mandou que se retirasse e não o irritasse mais, se quisesse voltar para casa a salvo. Ao ouvir estas palavras, o ancião teve medo e retirou-se do acampamento. Em seguida, dirigiu numerosas preces a apoio, invocando os atributos do Deus, conjurando-o a recordar-se e a recompensar o seu sacerdote, que sempre quer construindo templos, quer sacrificando vítimas, ou honrara com presentes agradáveis. Como retribuição, pediu-lhe ardentemente que fizesse pagas os aqueus com suas flechas divinas, as lágrimas que agora ele vertia. E desta maneira, amigo, que se faz uma narrativa, simples, sem imitação. Adimanto. Compreendo. Sócrates, compreende então que existe também uma espécie de narrativa oposta a essa, quando se retiram as palavras do poeta no meio das falas e permanece apenas o diálogo? Adimanto, também compreendo que se trata da forma própria da tragédia. Sócrates, a tua observação é corretíssima, Adimanto, e creio que agora vês com clareza aquilo que não pude demonstrar-te antes, que na poesia e na prosa existem 3 gêneros de narrativas. Uma inteiramente imitativa, que, como tu dizes, é adequada à tragédia e à comédia. Outra de narração pelo próprio poeta, encontrada principalmente nos diritambos. Outra, uma inteiramente imitativa, que, como tu dizes, é adequada à tragédia e à comédia. Outra, de narração pelo próprio poeta, encontrada principalmente nos ditirambos. E, finalmente, uma terceira, formada da combinação das 2 precedentes, utilizada na epopeia e em muitos outros gêneros. Estás me compreendendo, Adimanto? Adimanto. Sim, agora compreendo o que querias dizer há pouco, Sócrates. Sócrates, lembra-te de que dissemos antes disso, quando afirmamos que já havíamos abordado o tema, que tínhamos tratado do fundo do discurso, mas ainda nos faltava examinar a forma? Adimanto, sim, lembro-me. Sócrates, eu te dizia que devíamos decidir se iríamos permitir que os poetas compusessem narrativas puramente imitativas ou se apenas imitariam uma coisa e não outra, ou se simplesmente lhe proibiríamos a imitação. Adimanto, percebo que tu irás examinar se convém ou não que admitamos a tragédia e a comédia em nossa cidade. Sócrates, talvez mais do que isso. Adimanto, pois eu ainda não sei ao certo. Contudo, para onde a razão, como uma brisa, nos levar, para lá devemos seguir. Adimanto, dizes bem. Sócrates, agora, Adimanto, analise se os nossos guardiões devem ser imitadores ou não. Do que dissemos anteriormente, não resulta que cada um só pode exibir talento em uma profissão, não em várias, e que quem tentasse exercer muitas falharia em todas, a ponto de não se tornar famoso em nenhuma. Adimanto, não poderia ser diferente. Sócrates, então este raciocínio não é válido também para respeito da imitação? É possível que um mesmo homem possa imitar várias coisas com perfeição? Adimanto, é evidente que não. Sócrates, portanto, dificilmente exercerá ao mesmo tempo uma profissão importante e imitará muitas coisas, e será imitador, uma vez que as mesmas pessoas não podem executar bem 2 tipos de imitação que parecem próximos um do outro, como a tragédia e a comédia. Tu não dizias que eram ambas imitações? Adimanto, sim, e dizes a verdade. As mesmas pessoas não podem triunfar nos 2 gêneros. Sócrates, nem é possível ser simultaneamente rapsodo e ator. Adimanto, estou de acordo. Sócrates, e os atores não são os mesmos nas comédias e nas tragédias, mas ambas são imitações ou não? Adimanto, claro que são. Sócrates, no meu entender, Adimanto, a natureza humana divide-se em partes ainda menores, de forma que o homem não consegue imitar bem muitas coisas ou executar bem as coisas de que as imitações são cópia.
Adimanto, é a pura verdade. Sócrates, consequentemente, se nos ativermos ao nosso primeiro princípio de que os nossos guardiões, eximidos de quaisquer outros ofícios, devem se dedicar a defender a independência da cidade, desprezar o que estiver fora disso, é necessário que não façam nem imitem outras coisas. Se imitarem, que imitem as virtudes que lhes convém adquirir desde a infância, a coragem, a sensatez, a pureza, a liberdade e as outras virtudes da mesma espécie. Porém, não devem imitar a baixeza nem ser capazes de imitá-la, igualmente a nenhum dos outros vícios, pelo perigo de que, a partir da imitação, usufruam o prazer da realidade. Tu não percebeste que, quando se cultiva a imitação desde a infância, ela se transforma em hábito e, na natureza, para o corpo, a voz e a mente? Adimanto, com toda certeza. Sócrates, sendo assim, não permitiremos em nossa cidade que aqueles de quem pretendemos ocupar-nos e que necessitam tornar-se homens superiores imitem eles que são homens, uma mulher jovem ou velha, ou injuriando o marido, ou rivalizando com os deuses, ou se vangloriando da felicidade, ou deixando-se dominar pela desgraça, pelo desgosto e pelas lamentações. Com mais razão ainda, não podemos admitir que a imitem se está doente, apaixonado ou sofrendo as dores do parto. Adimanto, de forma alguma. Sócrates, tampouco que imitem escravos ou escravas, agindo como estes. Adimanto, isso também não. Sócrates, e nem homens perversos e covardes, que agem contrariamente ao que dizíamos agora há pouco, que falam mal, zombam um dos outros e dizem coisas indecentes, quer na embriaguez, quer estando sóbrios, e toda espécie de erros de que se tornam culpadas tais pessoas em ações e palavras, contra si mesmas e contra os outros. Creio também que não devem imitar a linguagem e o comportamento dos dementes, pois é mister conhecer os dementes e os perversos, tantos homens como mulheres, mas não fazer nem imitar nada que seja próprio deles. Adimanto, claro que não. Sócrates, mas por acaso poderão eles imitar os ferreiros ou quaisquer outros artesãos, os remadores das tirremes, os capitães de navios e tudo o que se refere a estas profissões? Adimanto. E como poderia ser, se não terão o direito de exercer qualquer uma dessas profissões? Sócrates, e o relinchar dos cavalos, o mugir dos touros, o murmurar dos rios, o bramir do mar, o trovão e todos os ruídos da mesma espécie, poderão eles imitá-los? Adimanto, não, pois lhes foi proibido serem loucos e imitar os loucos. Sócrates, logo, se estou te entendendo, há uma maneira de falar e narrar própria do verdadeiro homem de bem, quando ele tem algo a dizer, e há uma outra distinta desta, a qual estão ligados os homens mal nascidos e mal ensinados. Adimanto, quais são essas maneiras? Sócrates, o homem moderado, ao que me parece, quando tiver de relatar em uma narrativa, uma frase ou um ato de uma pessoa de bem, tentará expressar-se como se fosse essa pessoa e não se envergonhará de imitá-la, principalmente se tiver de reproduzir atos de firmeza e de sabedoria. Contudo, irá imitar menos vezes e com menos talento quando essa pessoa tiver falhado por causa de doença, de paixão, de embriaguez ou de qualquer outra situação deprimente. Porém, se tiver de se referir a um homem indigno dele, não irá querer imitá-lo seriamente, a não ser de leve, quando esse homem tiver realizado algo digno, e ainda assim sentirá vergonha, ao mesmo tempo porque não possui prática de imitar homens dessa espécie, e porque ele repugna modelar-se pelo tipo de pessoas que lhe são inferiores, desprezando-as em seu íntimo e considerando a imitação um mero entretenimento. Adimanto, é natural. Sócrates,
Por conseguinte, utilizará uma modalidade de narrativa semelhante àquela de que falamos há pouco, a respeito dos versos de Homero, e o seu estilo participará de ambos os processos, a imitação e a narração simples, porém, num discurso extenso, só haverá uma pequena parte de imitação. Não achas que tenho razão? Adimanto, tens. É assim que deve ser essa espécie de orador. Sócrates, portanto, o orador que não for dessa espécie, quanto maior for sua mediocridade, imitará tudo e não considerará nada indigno dele. De modo que tentará imitar seriamente, diante de grandes auditórios, aquilo que dizíamos há instantes: os trovões, o barulho do vento e do granizo, dos eixos de carros, das roldanas, os sons da trombeta, da flauta, de todos os instrumentos e também dos cães, dos carneiros e dos pássaros. Todo o seu discurso será de imitação, com vozes e gestos, e terá pouca narrativa. Adimanto, é forçoso que seja assim. Sócrates, são estas as duas espécies de narração a que eu me referia. Adimanto, de fato, elas existem. Sócrates, portanto, a primeira experimenta pequenas variações e, quando se tiver dado a narrativa, a harmonia e o ritmo convenientes, será fácil para o orador conservar essa mesma e única harmonia, pois são poucas as mudanças e um ritmo que, da mesma forma, não se modifica. Adimanto, e assim mesmo, como dizes, Sócrates, e a respeito da outra espécie, ela não necessita do contrário, isto é, de todas as harmonias, de todos os ritmos para se exprimir de maneira apropriada pelo fato de comportar todas as formas de variações? Adimanto, certamente que sim, Sócrates, mas todos os poetas, em geral, os que narram, não utilizam uma ou outra destas formas de dicção ou uma mistura de ambas? Adimanto, necessariamente. Bom, se tiver alguém ouvindo isso aí, esse livro áudio, se tiver alguém ouvindo, bom, deixa eu falar. Eu penso que esse Adimanto é um personagem fictício. Eu penso assim, dá para perceber que Sócrates, eu acho que é uma criação de Sócrates, para o que ele está tentando passar ficar mais claro para as pessoas. Eu acho que ele não existiu esse Dimanto, como o Glauco, que está ali também. Eu sinto isso, lendo aqui, parece que eu sinto isso. Que é, que é uma criação do Sócrates, esses personagens, é Dimanto, o Glauco, que está na história também, etc. Para o que ele quer passar, a ideia dele, né, o pensamento dele, ficar mais fácil de chegar nas pessoas que queriam, né, ler depois certamente lá estava anotando tudo isso que ele estava falando, ou ele mesmo escrevendo, sei lá, ou ele estava escrevendo, obviamente, eu penso que ele que escreveu depois e foi passado para frente, né, os pensamentos dele. Eu acho que ele que criou esse Adimanto, como o Glauco também, tal. Como tudo se processou, a gente não sabe, porque foi anterior a Cristo, né? O que ocorreu com Cristo, a passagem do Cristo aqui na Terra, a história de Jesus, por onde ele andou e tal, o que ele disse na realidade é meio confuso, assim, de a gente ter certeza 100% se foi ele que disse, ou se algo não foi ele que disse, se foi assim, se foi assado, se mudaram alguma coisa do que ele disse. Agora, imagina Sócrates, como se deu isso, a gente não sabe direito. Que eu acho que foi 5 séculos antes de Cristo, ou 6. Então, portanto, eu acho que esse Adimanto, acho que é uma criação do Sócrates para ficar mais fácil das pessoas assimilar as ideias dele, que ele estava querendo passar. Eu sinto isso quando eu estou lendo. Sócrates, então, Adimanto, que faremos? Vamos admitir na nossa cidade rodas? Então, Adimanto, o que faremos? Vamos admitir na nossa cidade todas essas formas, uma ou outra das formas puras ou a sua mistura? Adimanto, em minha opinião, devemos permitir apenas a forma pura que imita o homem de bem.
Sócrates. Mas a forma mista é muito bem aceita e a forma mais agradável às crianças, aos seus preceptores e à multidão e a contrária da que tu preferes. Adimanto, realmente é a mais agradável. Sócrates, porém, talvez me digas que não convém ao nosso governo, porque não há entre nós homem duplo, nem múltiplo, e cada um só faz uma coisa. Adimanto, de fato, não convém. Sócrates, não é então por causa disso que nossa cidade se encontrará apenas o sapateiro, e não o piloto e sapateiro ao mesmo tempo, o lavrador, lavrador, e não o juiz e ao mesmo tempo lavrador, o guerreiro, guerreiro, e não o comerciante e ao mesmo tempo guerreiro, e assim por diante. Adimanto, é verdade. Sócrates, assim, pois, se um homem perito na arte de tudo imitar viesse à nossa cidade para exibir-se com os seus poemas, nós o saudaríamos como a um ser sagrado, extraordinário, agradável. Porém, lhe diríamos que não existe homem como ele na nossa cidade e que não pode existir. Em seguida, mandá-lo-íamos para outra cidade, depois de lhe termos derramado mirra na cabeça e o termos coroado com fitas. Por nossa conta, visando a utilidade, recorreremos ao poeta e ao narrador, mais austero e menos agradável, que imitará para nós o tom do homem honrado e obedecerá na sua linguagem as regras que estabelecemos logo de início, quando empreendíamos a educação dos nossos guerreiros. Adimanto, sim, agiremos deste modo, e se isso depender de nós. Sócrates, agora, meu amigo, parece-me que acabamos com esta parte da música que se refere aos discursos e às fábulas, porque tratamos tanto do conteúdo quanto da forma. Adimanto, também me parece. Sócrates, resta-nos tratar do caráter do canto e da melodia, concordas? Adimanto, sim, evidentemente. Sócrates, haveria alguém que não dissesse de pronto o que devemos dizer acerca deles e o que devem ser se nos quisermos manter de acordo com as ideias precedentes? Então Glauco, sorrindo, disse: por mim, Sócrates, corro o risco de ser a exceção, porque não estou muito em condições de inferir, neste momento, o que devem ser essas coisas. No entanto, suspeito-o. Sócrates, está ao menos em condições de fazer esta primeira observação, que a melodia se compõe de 3 elementos, as palavras, a harmonia e o ritmo. Glauco, quanto a isso, sim. Sócrates, quanto às palavras, diferem das que não são contadas. Quanto às palavras, diferem das que não são cantadas, não devem ser compostas segundo as regras que enunciamos há pouco e de forma semelhante. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e a harmonia e o ritmo devem corresponder às palavras? Glauco, sim. Sócrates, já dissemos que não deveriam existir queixas e lamentações nos nossos discursos. Glauco, com efeito, por serem desnecessárias. Sócrates, quais são as harmonias plangentes? Diz-nos, Glauco, visto que és músico. Glauco, são a lídia mista, a aguda e outras semelhantes. Sócrates, convém, pois, suprimi-las, não é verdade? Porque são inúteis para as mulheres honradas e com maior razão para os homens. Glauco, certamente. Sócrates, nada há mais inconveniente para os guardiães do que a embriaguez, a moleza e a indolência. Glauco, sem dúvida. Sócrates, quais são harmonias efeminadas usadas nos banquetes? Glauco, a jânica e a lídia, que se denominam harmonias laças. Sócrates, de tais harmonias, meu amigo Glauco, tu te servirás para formar guerreiros? Glauco, de maneira nenhuma. Receio que não te restem senão a dórica e a frígia. Sócrates, não conheço todas as harmonias, mas
Deixa-nos aquela que imita os tons e as entonações de um valente, empenhando em batalha, ou em qualquer outra ação, quando por infortúnio corre ao encontro dos ferimentos, da morte ou é atingido por outra infelicidade. E em todas essas circunstâncias, firme no seu posto resoluto, repele os ataques do destino. Deixa-nos outra harmonia para imitar o homem empenhado numa ação pacífica, não violenta, mas voluntária, que procura persuadir para obter o que pede. Quer um Deus, por intermédio de suas preces, quer um homem, por intermédio das suas lições e conselhos, ou ao contrário, solicitado, ensinando, convencido, se submete a outro e, tendo por estes meios sido bem-sucedido, não se enche de orgulho, mas se comporta em todas as circunstâncias com sabedoria e moderação, feliz com o que lhe acontece. Estas duas harmonias, a violenta e a voluntária, que imitarão com mais beleza e entonações dos infelizes, dos felizes, dos sábios e dos valentes. Estas deixas-as ficar. Glauco, as harmonias que me pedes para deixar, Sócrates, não são senão aquelas que mencionei há pouco. Sócrates, não precisaremos, pois, para os nossos cantos e as nossas melodias, de instrumentos com muitas cordas que reproduzem todas as harmonias. Glauco, não, por certo não. Sócrates, nem tampouco precisaremos de fabricantes de triângulos, pedis e outros instrumentos de muitas cordas e harmonias. Glauco, não, aparentemente. Sócrates, admitirás em nossa cidade os fabricantes e os tocadores de flauta? Não é este instrumento que pode emitir mais sons, e os instrumentos que reproduzem todas as harmonias não são imitações da flauta? Glauco, é evidente. Sócrates, assim restam a lira e a cítara, úteis à cidade. Nos campos, os pastores terão o pífaro. Glauco, e o que se infere do nosso raciocínio? Sócrates, de resto, meu amigo, não inovamos ao preferirmos Apolo e os instrumentos de apoio, as Márcias e seus instrumentos. Glauco, não, por Zeus, não creio que estejamos inovando. Sócrates, de resto, meu amigo, não inovamos ao preferirmos Apolo e os instrumentos de apoio a Mársias e seus instrumentos. Glauco, não, por Zeus, não creio que estejamos inovando. Sócrates, mas, pelo cão, sem nos darmos conta disso, purificamos a cidade que ainda há pouco dizíamos mergulhada na languidez. Glauco, e o fizemos sabiamente. Sócrates, vamos concluir nossa reforma. Depois dar harmonias, resta-nos examinar os ritmos. Não devemos procurá-los variados, nem formando cadências de toda a espécie, mas diferenciar os que exprimem uma vida regulada e corajosa. Quando os tivermos diferenciado, obrigaremos a cadência e a melodia a adequarem-se às palavras, e não as palavras à cadência e melodia. Que ritmos são esses? Compete a ti indicá-los, como fizeste para as harmonias. Glauco, em verdade não posso satisfazer-te que exigem 3 espécies com as quais entrelaçam todas as cadências. Como existem 4 espécies de tons de onde se tiram todas as harmonias, posso afirmá-lo, visto que o estudei, mas quais são aqueles que imitem tal gênero de vida eu não sei. Sócrates, consultaremos depois Damone e perguntar-lhe-emos quais são as cadências que convêm à baixeza, à insolência, à loucura e aos outros vícios, e que ritmos se devem deixar para os seus contrários. Creio tê-lo vagamente ouvido pronunciar os nomes de Enópio, composto, Dátilo, heróico, mas não sei que arranjo dava este último ritmo.
em que igualava os tempos fracos e os tempos fortes, e que terminava com uma breve ou uma longa. Também chamava, creio eu, a um pé iambo, a outro troqueu, e os marcava com longas e breves, e em algum desses metros censurava ou louvava, se bem me lembro o movimento da cadência, não menos que os próprios ritmos, ou algo que participava dos dois. Porquanto não o sei ao certo, mas, como dizia, coloquemos estas questões a damor discuti-las. Porquanto não sei ao certo, mas, como dizia, coloquemos estas questões a damor discuti-las. Exigiria muito tempo. Que dizes, Glauco? Penso do mesmo modo, Sócrates. Sócrates, mas ao menos poderás convir em que a graça e a falta de graça dependem da perfeição ou da imperfeição do ritmo. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas o bom e o mau ritmo seguem e imitam um o bom estilo, o outro o mau. E o mesmo acontece com a boa e má harmonia, quando o ritmo e a harmonia se harmonizam com palavras, como dizíamos há pouco, e não as palavras com o ritmo e harmonia. Glauco, é claro que ambos devem harmonizar-se com as palavras. Sócrates, mas a maneira de dizer e o próprio discurso não dependem do caráter da alma. Glauco, como não? Sócrates, e todo o resto não depende do discurso? Glauco, depende. Sócrates, assim, o bom discurso, a boa harmonia, a graça e a euritmia dependem da simplicidade do caráter, não dessa tolice a que denominamos amavelmente simplicidade, mas a da simplicidade autêntica, de um espírito que alia a bondade e a beleza. Glauco, perfeitamente. Sócrates, não devem, pois, os nossos jovens procurar em tudo essas qualidades, se quiserem realizar a tarefa que lhes é própria? Glauco, sim. Sócrates, também a pintura está repleta dessas qualidades, assim como todas as artes da mesma natureza. Está repleta delas a arte do tecelão, do bordador, do arquiteto, do fabricante dos outros objetos e até a natureza dos corpos e das plantas. Em tudo isto, com efeito, a graça ou feiura. E a feiura, a arritmia, a desarmonia, são irmãs da má linguagem e do mau caráter, ao passo que as qualidades opostas são irmãs e imitações do caráter oposto, da sabedoria e da bondade da alma. Glauco, certamente. Sócrates, mas bastará velar sobre os poetas e obrigá-los a não introduzirem nas suas criações senão a imagem do bom caráter? Não devemos vigiar também os outros artesãos e impedi-los de introduzirem o vício, a incontinência, a baixeza e a feiura na pintura dos seres vivos, na arquitetura ou em qualquer outra arte? E se não puderem conformar-se a esta regra, não devemos proibi-los de trabalharem em nossa casa, com receio de que os nossos guardiães, criados no meio das imagens do vício, como numa má pastagem, colha e pastam aí um pouco cada dia, muita erva daninha, e desta maneira reúnam, sem se darem conta, um grande mal na alma. Não devemos, ao contrário, procurar artistas de mérito, capazes de seguirem a natureza do belo e do gracioso, a fim de que os nossos jovens, à semelhança dos hábitos de uma terra sadia, tirem proveito de tudo o que nos rodeia, de qualquer lado que chegue aos seus olhos ou ouvidos uma emanação das obras belas, tal como uma brisa transporta a saúde de regiões salubres e predispondo-os insensivelmente desde a infância a imitar e amar o que é reto e razoável. Glauco, seria uma excelente educação.
Sócrates, e de certo, por esta razão, meu caro Glauco, que a educação musical é a parte principal da educação, porque o ritmo e a harmonia têm o grande poder de penetrar na alma e tocá-la fortemente, levando com eles a graça e cortejando-a quando se foi bem educado. E também porque o jovem, a quem é dada como convém, sente muito vivamente a imperfeição e a feiura nas obras da arte ou da natureza e experimenta justamente desagrado. Louva as coisas belas, recebe-as alegremente no espírito para fazer delas o seu alimento e torna-se assim nobre e bom. Ao contrário, censura justamente as coisas feias e odeia-as logo na infância, antes de estar de posse da razão. E quando adquire esta, acolhe-a com ternura e reconhece-a como um parente tanto melhor quanto mais tiver sido preparado para isso pela educação. Glauco, tais são as vantagens que se esperam da educação pela música. Sócrates, quando aprendíamos as letras, só considerávamos que as conhecíamos suficientemente ao nos darmos conta de que os seus elementos, em pequenos números, mais dispersos em todas as palavras, já não nos escapavam e, nem numa palavra curta nem numa comprida, não os desprezávamos como inúteis de serem notados. Então, ao contrário, esforçávamos-nos por distingui-los, convencidos de que não existia outra maneira de aprender a ler. Glauco, é verdade. Sócrates, e também verdade que não reconheceremos as imagens das letras refletidas na água ou num espelho antes de conhecermos as próprias letras, porquanto tudo isto é objeto da mesma arte e do mesmo estudo. Glauco, sem dúvida. Sócrates, assim também pelos deuses afirmo que não seremos músicos, nós e os guardiães que pretendemos educar, antes de sabermos reconhecer as formas da moderação, da coragem, da generosidade, da grandeza de alma, das virtudes suas irmãs e dos vícios contrários, onde quer que apareçam dispersos. Antes de descobrirmos a sua presença, onde quer que se encontrem, elas ou as suas imagens, sem desprezarmos nenhuma, nem nas pequenas coisas, nem nas grandes, convencidos de que elas são objeto da mesma arte e do mesmo estudo. Glauco, não pode ser de outra forma. Sócrates, e porventura não seria o mais belo espetáculo para quem o pudesse contemplar o homem que reúne ao mesmo tempo boas disposições na sua alma e no exterior caracteres que se assemelham e harmonizam com essas disposições porque participam do mesmo modelo? Glauco, sim, o mais belo. Sócrates, o mais belo é também o mais digno de ser amado. Glauco, e como não? Sócrates, assim sendo, o músico amará esses homens tanto quanto possível, mas não amará o homem desprovido de harmonia. Glauco, convenho em que isso aconteça, pelo menos se for a alma a ter algum defeito. Porém, se for o corpo, tomará o seu partido e consentirá em amar. Sócrates, sei que tens amado ou amas, e eu te aprovo, mas diz-me, o prazer excessivo harmoniza-se com a temperança? Glauco, como poderia isso acontecer, visto que o excessivo prazer não perturba a alma menos que a excessiva dor? Sócrates, e com as outras virtudes? Glauco, tão pouco. Sócrates, e com a insolência e a incontinência? Glauco, muitíssimas vezes. Sócrates, sabe de um prazer maior e mais vivo do que o do amor, se não quiserem correr na censura de homens sem educação nem sentimento do belo. Glauco, sim. Sócrates, parece-te agora, como a mim parece, que a nossa discussão sobre a música chegou ao fim. Acabou onde devia acabar. Com efeito, a música deve culminar no amor ao belo. Glauco, sou da mesma opinião. Sócrates, depois da música, é pela ginástica
que é preciso educar os jovens. Glauco, sem dúvida. Sócrates, é preciso que por elas se exercitem desde a infância e ao longo da vida. Eis a minha ideia a este respeito. Analisa comigo. Para mim, não é o corpo, por muito bem constituído que seja, que, por virtude própria, toma pura a alma boa, mas, ao contrário, é a alma que, quando é boa, dá ao corpo, pela sua própria virtude, toda a perfeição de que ele é capaz. Que te parece? Glauco, o mesmo que te parece. Sócrates, se depois de termos dado à alma todo o cuidado necessário, lhe confiássemos a tarefa de precisar o que se refere ao corpo, limitando-nos a indicar os modelos gerais, a fim de evitarmos longos discursos, não faríamos bem? Glauco, certamente. Sócrates, proibiremos a embriaguez aos nossos guerreiros, porque a um defensor da cidade, mais do que a qualquer outro, não é possível, estando embriagado, exercer seu trabalho. Glauco, seria ridículo que um guerreiro tivesse necessidade de ser defendido. Sócrates, e que diremos a respeito da alimentação? Os nossos homens são os atletas da maior das disputas, não é assim? Glauco, é sim. Sócrates, é adequado para eles o regime dos atletas comuns? Glauco, talvez. Sócrates, mas é um regime que dá demasiada margem ao sono e expõe a saúde a muitos perigos. Não vês que esses atletas passam a vida a dormir e que, sempre que se afastam um pouco do regime que lhes foi prescrito, contraem graves doenças? Glauco, sim. Sócrates, e necessário é um regime mais apurado para os nossos atletas guerreiros, para que se mantenham como os cães, sempre alerta, vejam e ouçam com mais acuidade e, embora mudando frequentemente de comida, conservem uma excelente saúde. Glauco, sou da mesma opinião. Sócrates, pois a melhor ginástica não é irmã da música simples de que falávamos há pouco? Glauco, que quereis dizer? Sócrates, que uma boa ginástica é simples, principalmente quando se destina a guerreiros. Glauco, em que consiste ela? Sócrates, pode-se aprendê-lo em Homero. Sabes que, quando faz os seus soldados comerem em campanha, não os farta de peixes, apesar de estarem próximos do mar, junto ao Helesponto, nem de carnes preparadas, mas apenas de carnes assadas, de preparação muito simples para os seus soldados. Com efeito, é mais fácil assar diretamente no fogo do que levar consigo utensílios de cozinha. Glauco, sim, com certeza. Sócrates, não parece também que Homero se refira a temperos, ou os outros atletas não sabem que, para se manter em boa forma, devem evitar tudo isso? Glauco, sim, sabem. E evitam. Sócrates, se consideras os nossos preceitos acertados, com certeza não aprovas a mesa siracusana e os variados pratos da Siquiflia. Glauco, não. Sócrates, também não aprovarás que homens que devem manter-se em boa forma tenham por amante uma jovem de Corinto. Glauco, não, por certo. Sócrates, nem que se entreguem às famosas delícias da pastelaria ática. Glauco, naturalmente. Sócrates, se comparássemos uma tal alimentação e um tal regime à melopeia e ao canto, em que entram todos os tons e todos os ritmos, julgo que faríamos uma comparação correta. Glauco, sem dúvida. Sócrates, aqui a variedade gera a desordem e o desregramento. Ali provoca doença. Ao contrário, a simplicidade na música torna a alma moderada e na ginástica o corpo saudável. Glauco, nada de mais certo. Sócrates, porém, se o desregramento e as doenças se multiplicarem numa cidade, não se abrirão muitos tribunais e clínicas. A justiça e a medicina serão apreciados quando os homens livres a eles se entregarem em grande número e com entusiasmo. Glauco, não poderia ser de outro modo. Sócrates, e haverá para uma cidade maior prova do vício
e da baixeza da educação do que a necessidade de médicos e juízes hábeis, não só para as pessoas rudes e os artesãos, mas também para os que se vangloriam de ter recebido uma educação liberal? Ou vês que não é uma vergonha e uma grande prova de falta de educação ser forçado a recorrer a uma justiça fictícia e tornar os outros senhores e juízes do seu próprio direito a falta de justiça pessoal? Glauco, nada mais vergonhoso. Sócrates, e não te parece mais vergonhoso quando não contentes com a passarem a maior parte da vida nos tribunais a defender ou a propor processos, as pessoas se vangloriem por vulgaridade de ser hábeis em cometer a injustiça, em poder usar todos os subterfúgios, escapar de todas as maneiras de dobrar-se como vime para evitar o castigo. E por isso interesses mesquinhos e desprezíveis, por não sabem quanto é mais belo e melhor ordenar a vida de modo a não ter necessidade de um juiz. Glauco, isso sim é ainda mais vergonhoso. Sócrates, e acaso será menos vergonhoso recorrer à arte do médico, não para feridas ou para alguma dessas doenças próprias das estações, mas porque, devido à preguiça e ao regime que descrevemos, fica-se cheio de emanações e vapores, como um pântano, obrigando os discípulos de Esculápio a dar a essas doenças os novos nomes de flatulência e catarros. Glauco, esses são, de fato, nomes de doenças novas e estranhas. Glauco, esses são, de fato, nomes de doenças novas e estranhas. Sócrates, e desconhecidas, ao que parece, no tempo de Esculápio, o que me leva a supor que os seus filhos, em Troia, não censuraram a mulher que, para curar os ferimentos de Eurípio, obrigou a beber vinho pramiano misturado com farinha de cevada e queijo ralado, o que parece inflamatório, assim como não desaprovaram o remédio de Pátrodo. Glauco, estranho, entretanto, que se desse uma beberagem tão inusitada para um homem naquele estado. Sócrates, não acharás estranho se refletires que a medicina atual, que segue as enfermidades passo a passo, não foi praticada pelos discípulos de Esculápio, antes da época do Heródico. Heródico era Pedrótrofo, tendo se tornado valitudinário, criou uma mescla de ginástica com medicina que serviu primeiro para atormentá-lo e depois dele a muitos outros. Glauco, como assim? Sócrates, procurando para si uma morte lenta, porque, como a sua moléstia era mortal, seguiu a passo, sem conseguir, julgo eu, curá-la. Renunciando a qualquer outra ocupação, passou a vida a tratar-se, devorado de inquietação sempre que se afastava um pouco do regime habitual. Deste modo, levando uma vida langorosa, chegou à velhice à força de engenho. Glauco, belo serviço prestou-lhe a sua arte. Sócrates, bem o merecia ele por não ter compreendido que, se Esculápio não ensinou esta espécie de medicina aos seus descendentes, não foi nem por ignorância, nem por inexperiência, mas porque sabia que, numa cidade bem governada, cada um tem uma tarefa fixada que é obrigado a desempenhar e ninguém tem tempo para passar a vida doente a tratar-se. Sentimos o ridículo deste abuso nos artesãos, mas não o sentimos nos ricos e nos que se consideram felizes. Glauco. Como? Sócrates, quando um carpinteiro fica doente, pede ao médico que lhe dê um remédio que, por vomitório ou purga, evacue a sua doença ou então lhe faça uma cauterização ou uma incisão que o liberte dela. Mas, se alguém lhe prescrever
um longo regime com ligaduras em volta da cabeça, e o que se segue diz logo que não tem tempo para estar doente, que não vê nenhuma vantagem em viver assim, ocupando-se unicamente da sua doença e desprezando o trabalho que tem diante de si. Em seguida, manda embora o médico e, retomando o regime habitual, recupera a saúde e vive exercendo o seu ofício. Ou então, se o seu corpo não resiste à enfermidade, vem a morte. Glauco. E essa é a medicina que parece convir a tal homem. Sócrates. Não é porque tem um ofício e, se não o exercer, não encontra nenhuma vantagem em viver? Glauco. Evidentemente. Sócrates, ao passo que o rico, conforme dizemos, não tem trabalho de que não possa abster-se em que a vida lhe seja comer ou beber. Assim ficará doente também. Glauco, assim é de fato. Sócrates, não conheces a máxima de Focílides? Deve-se praticar a virtude quanto se tem com que viver. Não conhece a máxima de Focílides? Deve-se praticar a virtude quanto se tem com o que viver? Glauco, penso que também se deve praticá-la, mesmo antes de ter com o que viver. Sócrates, não discutimos a verdade desta máxima, mas vejamos por nós mesmos se o rico deve praticar a virtude e se lhe é impossível viver sem ela, ou se a mania de alimentar as doenças que impede o carpinteiro e os outros artesãos de se entregarem ao seu ofício não impede também o rico de cumprir o preceito de Focílides. Glauco, não há dúvida de que o impede por Zeus, e nada talvez o impeça tanto como esse cuidado excessivo do corpo que vai além do que admite a ginástica. Com efeito, é incômodo nos assuntos domésticos, nas expedições militares e nos empregos sedentários da cidade. Sócrates, mas o seu principal inconveniente está em tornar difícil qualquer estudo, qualquer reflexão ou meditação. Com efeito, temem-se sempre dores de cabeça e vertigens, que se imputam à filosofia. Assim, esse cuidado, onde quer que se encontre, entrava o exercício e a provação da virtude, porque faz que as pessoas continuem a julgar que estão doentes e não cessem de queixar-se da sua saúde. Glauco, isso é muito comum. Sócrates, Esculápio o sabia e foi para os homens que têm pela natureza e o regime que seguem uma boa constituição, mas sofrem de uma doença localizada que ele inventou a medicina. Libertou-os das doenças mediante remédios e indicações, ordenando-lhes, ao mesmo tempo, que não mudassem em nada o seu regime habitual, a fim de não prejudicarem os negócios